11 metros, a distância que separa a glória eterna do fracasso absoluto. O silêncio que ensurdece um estádio lotado. O batimento cardíaco que ecoa nos ouvidos do batedor, enquanto o goleiro tenta parecer maior do que realmente é. Cobrar um pênalti parece a tarefa mais simples do futebol, mas é, na verdade, o maior teste psicológico que um atleta pode enfrentar. Por que alguns jogadores parecem ter gelo nas veias, enquanto outros sucumbem diante do peso da responsabilidade? O que separa um bom batedor de uma lenda absoluta da marca da Cal? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na mente e na técnica dos homens que transformaram o pênalti em uma forma de arte. Você consegue adivinhar quem domina o topo dessa lista? Não é apenas sobre balançar a rede, é sobre como eles fazem o mundo parar para assisti-los. Para construir este ranking, não olhamos apenas para os números frios das estatísticas, embora eles sejam fundamentais. Analisamos a técnica pura, a capacidade de manter a calma sob pressão extrema em finais de Copa do Mundo e Champions League, a regularidade ao longo de décadas e, claro, a coragem para tentar o impossível quando todos os olhos estão voltados para eles. O legado de um batedor de pênaltis é medido pela confiança que ele transmite ao seu torcedor. Aquele sentimento de que, antes mesmo do chute, o gol já é uma certeza. É claro que o futebol é feito de opiniões e cada torcedor tem suas memórias, mas os nomes que você verá a seguir redefiniram o que significa estar cara a cara com o goleiro. Vamos começar essa jornada pelo 10º lugar, com um nome que desafiou a própria lógica da posição que ocupava em campo. Abrindo nossa lista, temos uma figura que quebrou paradigmas. Imagine a cena: um pênalti é marcado, a torcida inflama e, em vez de um atacante, é o goleiro quem atravessa todo o gramado para assumir a responsabilidade. Rogério Ceni não foi apenas o maior goleiro artilheiro da história, ele foi um mestre da precisão. Sua técnica era refinada, baseada no estudo exaustivo da batida na bola. Diferente de batedores que usam apenas a força, Rogério tratava o pênalti com a delicadeza de uma falta na entrada da área. Ele tinha a capacidade rara de colocar a bola exatamente onde o goleiro não chegaria, geralmente no canto baixo, com uma curva que fugia das mãos do adversário. A pressão para Rogério era dobrada, pois se ele perdesse, o gol do seu time estaria vazio. Essa coragem e o aproveitamento altíssimo o colocam no panteão dos cobradores. Sua frieza era sua marca registrada, transformando momentos de tensão em explosões de alegria para a torcida tricolor. Mas se você acha que um goleiro batedor é surpreendente, espere até ver a elegância italiana que ocupa a nossa próxima posição. No 9º lugar, encontramos a personificação da classe. Alessandro Del Piero não batia na bola, ele a acariciava em direção ao gol. O ídolo da Juventus era um especialista em enganar os goleiros apenas com o movimento do corpo. Ele tinha uma regularidade assustadora e um repertório vasto. Podia bater colocado, com curva ou forte no alto. O momento mais emblemático de sua carreira na marca da Cal foi na final da Copa do Mundo de 2006. Imagine a pressão de uma nação inteira nas suas costas em uma disputa de pênaltis contra a França. Del Piero caminhou até a marca com a calma de quem está em um treino de domingo e converteu com uma perfeição cirúrgica. Ele não era apenas um finalizador, era um estrategista que lia o peso do corpo do goleiro antes de decidir o canto. Sua presença nesta lista é obrigatória pelo legado de confiança que deixou no futebol europeu. No entanto, a precisão italiana encontra um rival de peso quando olhamos para a terra do futebol, onde um craque brasileiro elevou o nível da cobrança nos anos 80. A 8ª posição pertence ao galinho de Quintino, o eterno Zico. O que tornava Zico um batedor excepcional era a sua mecânica de chute, que era praticamente idêntica tanto em faltas quanto em pênaltis, tornando imprevisível para o goleiro qualquer leitura prévia. Ele possuía um aproveitamento que beirava a perfeição durante toda a sua carreira no Flamengo e na Udinese. Mesmo o episódio doloroso na Copa de 86 contra a França não apaga o fato de que Zico era o porto seguro de suas equipes. Ele batia com a parte interna do pé, garantindo que a bola tivesse o destino correto, independentemente da velocidade. Zico falava abertamente sobre a importância da repetição e do treinamento exaustivo, provando que o talento precisava de suor para se tornar infalível. Sua capacidade de liderança se manifestava naquele momento solitário da batida, onde ele sempre chamava a responsabilidade para si. Mas a evolução do futebol trouxe novas formas de potência, e o próximo nome da nossa lista transformou a força bruta em uma arma de precisão milimétrica. Chegamos ao 7º lugar com o motor do Chelsea, Frank Lampard. Se existisse um dicionário visual para a palavra consistência, a foto de Lampard estaria ao lado. Ele não era um batedor de firulas, ele era um batedor de resultados. A técnica de Lampard envolvia um chute seco, potente e geralmente cruzado, dificultando qualquer reação do goleiro, mesmo que este acertasse o lado. O que mais impressionava em Lampard era sua resiliência emocional.
excepcional. Ele foi capaz de cobrar e converter pênaltis cruciais poucos dias após perdas pessoais devastadoras, mostrando uma força mental sobre-humana. Na final da Champions League de 2012, sua frieza foi fundamental para a conquista histórica dos Blues. Ele tratava cada pênalti como se fosse o último de sua vida, com uma concentração que parecia criar uma bolha ao seu redor. Lampard provou que a regularidade é o que separa os bons dos melhores. E por falar em regularidade e força mental, o próximo jogador elevou esses conceitos a um nível global de obsessão e performance. O sexto lugar é ocupado por uma máquina de quebrar recordes, Cristiano Ronaldo. O astro português é um dos jogadores que mais bateu pênaltis na história do futebol, e manter um aproveitamento tão alto com um volume de cobranças tão gigantesco é um feito para poucos. O ritual de CR7 é conhecido mundialmente. Os passos para trás, as pernas abertas, a respiração profunda. Ele transformou a cobrança de pênalti em um evento de performance. Sua técnica evoluiu com o tempo. No início, usava mais a potência pura, mas depois refinou a colocação, alternando entre chutes violentos no meio do gol e finalizações precisas nas bochechas da rede. A pressão parece ser o combustível de Cristiano. Ele marcou em finais de Champions e em momentos decisivos por Portugal, sempre com aquele olhar de quem já sabe o resultado final. Sua disciplina obsessiva o torna um dos batedores mais confiáveis que o mundo já viu. Mas, embora a força de Ronaldo seja admirável, o nosso quinto colocado introduziu um novo elemento tático na hora da cobrança: a mudança de ritmo. Na quinta posição, Robert Lewandowski mostra como a inteligência pode ser tão letal quanto a força. O polonês desenvolveu um estilo de cobrança que se tornou sua marca registrada, a paradinha estratégica. Ele inicia a corrida, desacelera quase parando completamente para observar o movimento do goleiro e no último milésimo de segundo escolhe o lado oposto. É um jogo de xadrez em alta velocidade. Se o goleiro esboça uma queda para a esquerda, Lewandowski apenas rola a bola para a direita com uma tranquilidade irritante. Esse nível de controle motor e visual é extremamente difícil de executar sem perder o equilíbrio, e Lewandowski faz isso com uma naturalidade espantosa. Seu aproveitamento no Bayern de Munique e no Barcelona é um dos mais altos da era moderna, consolidando-o como um verdadeiro cientista da marca da cal. Mas se Lewandowski é a ciência moderna, o nosso quarto colocado era o puro instinto e talento natural de uma lenda do futebol inglês. Em quarto lugar, temos um dos maiores especialistas que o mundo já viu, embora muitas vezes subestimado globalmente, Matt Le Tissier. O ídolo do Southampton tinha um aproveitamento surreal. Ele converteu 47 de 48 pênaltis cobrados em sua carreira profissional. Errar apenas uma vez em toda uma trajetória é algo que beira o impossível. Le Tissier não precisava de corridas longas ou rituais complexos. Ele tinha uma confiança tão inabalável que parecia estar brincando no quintal de casa. Sua técnica envolvia um chute firme, muitas vezes no ângulo ou no canto oposto, com uma precisão que deixava os goleiros estáticos. Ele é frequentemente citado por outros grandes jogadores como o batedor perfeito. A simplicidade de Le Tissier era sua maior sofisticação. Mas, se estamos falando de perfeição estatística, o próximo nome da lista levou isso a um patamar que desafia a probabilidade, tornando-se o pesadelo de qualquer arqueiro na Premier League. Ocupando o terceiro degrau do nosso pódio, Ricky Lambert é o exemplo máximo de especialização. Durante sua passagem pelo Southampton, ele alcançou a marca histórica de 34 pênaltis convertidos em 34 tentativas. Isso mesmo, 100% de aproveitamento por um longo período em uma das ligas mais difíceis do mundo. Lambert tinha uma mentalidade de ferro. Ele explicava que não olhava para o goleiro. Ele focava apenas no ponto exato onde queria que a bola batesse. Sua batida era pesada, cheia de autoridade, geralmente visando os cantos laterais, onde, mesmo que o goleiro alcançasse, não teria força para desviar. Ele era o batedor que todo treinador sonha ter em uma decisão por pênaltis. A jornada de Lambert, das divisões inferiores até a seleção inglesa, foi pavimentada por essa confiabilidade extrema. Mas, saindo da técnica ortodoxa e entrando no campo da guerra psicológica, o segundo colocado desta lista levou o confronto mental a um nível quase teatral. O segundo lugar vai para o homem que transformou o pênalti em um duelo de olhares, Mario Balotelli. No seu auge, Balotelli era considerado praticamente impossível de ser batido da marca da cal. Sua técnica era única e
e extremamente arriscada. Ele corria lentamente para a bola, mantendo o contato visual fixo no goleiro, sem nunca olhar para a bola. Ele esperava o goleiro tomar a decisão primeiro. Se o goleiro ficasse parado, ele batia no canto. Se o goleiro se movesse, ele apenas tocava para o lado vazio. Era um teste de nervos onde Balotelli nunca piscava. Por anos, ele manteve uma invencibilidade impressionante, desafiando a lógica de que o batedor deve focar na bola. Sua arrogância controlada era sua maior arma. Ele entrava na mente do adversário antes mesmo de tocar na redonda. Mas existe alguém que pegou toda essa frieza, adicionou uma técnica brasileira refinada e elevou a leitura de jogo a um patamar que parece câmera lenta. Finalmente, chegamos ao topo do nosso ranking. O primeiro lugar, de acordo com nossos critérios de técnica, aproveitamento, controle emocional e evolução, pertence a Neymar Júnior. O craque brasileiro não apenas herdou a tradição dos grandes batedores, ele a aperfeiçoou para o futebol moderno. A técnica de Neymar é uma evolução constante. No início da carreira no Santos, ele usava a paradinha clássica que chegava a ser polêmica. Com o tempo e a mudança das regras, ele adaptou seu estilo para algo ainda mais letal. Neymar utiliza uma corrida extremamente lenta, quase um